Marta TV, o canal da preferência. Olá, viva! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Dia a Dia aqui no seu canal de preferência, que é a Marta TV. Sendo hoje quarta-feira, temos um encontro marcado, sim, todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, aqui na Marta TV. Lembrar que eu, Ângelo Muxanga, cá estou para dar continuidade ao nosso programa Dia a Dia, cujo objetivo é levar até si temas para o conhecimento e sanar todas as dúvidas. Pois é, marcando assim o mês de abril, 13 dias após a sua entrada neste ano de 2022. E para você que já fez a sua planificação ou então a sua programação em relação às atividades ou então em relação aos seus sonhos, objetivo ou planificação mesmo trimestral ou anual, ainda vai a tempo. Se não deu certo no primeiro trimestre, não é um motivo para desistir, mas sim para dar continuidade. Temos ainda o maio, junho, julho, poderá assim dar continuidade em relação aos seus objetivos, seus planos, seus sonhos. Por ora, vamos ao prato do dia, cujo hoje temos como tema de preferência, está relacionada mesmo à herança. Aí de casa, já ouviu falar da herança? Sim ou não? Esta é a dúvida. Nós, antes mesmo que vamos à rua em busca de informação com os nossos cidadãos daqui da vila de Catandica, mas também teremos um profissional ligado à matéria que irá trazer mais conhecimento em relação ao nosso tema, que está ligado ao prato do dia, que hoje é a herança. Já ouviu falar da herança? Não? Sim? Sabe qual é a importância de planejar uma herança? Qual é a estratégia usada para a planificação de uma herança? Tipos de herdeiro que existem? São estas mais perguntas que vai acompanhar aqui no nosso programa ou então aqui no nosso canal Marta TV. Por ora, vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos dentro de instantes. Olá, telespectadores, eu sou a Leonilda Arthur, a apresentadora do programa Casa dos Adolescentes, onde a voz dos adolescentes soa mais altos. E não perca todos os sábados, pelas 14 horas, aqui na Marta TV, comigo, Leonilda Arthur, todos os dias. Um beijo para vocês. Marta TV, o canal da preferência. Em celebrações ao mês da mulher moçambicana, um programa Dia a Dia traz para ti muita surpresa neste mês de abril. Para hoje, quarta-feira 13, temos cá no nosso estúdio uma artista mega, super, hip, especial, que vai nos abrilhantar nesta linda tarde através da sua belíssima voz. Princess Sithole. Vou deixar que brilhe, o palco é todo seu.
Para já, Princess, para quando o lançamento do vídeo da música e qual é o título desta música? O título da música é Murume Wangu e o lançamento do vídeo será no dia 25 deste mês. Certo. A produção, agradecíamos que entrasse em contato com a Princess Tole, de modo que a estreia desta música seja aqui no seu canal de preferência na Marta TV. Sem mais delongas, Princess, gostaria de pedir um apoio aos seus empresários. Já tem um produtor, como é que é? É preciso sim de apoio de um empresário, sim, mas sim, preciso do apoio. Talvez deixar os contactos. 84 12 62 183. 84 12 62 183. Por favor, aí os nossos internautas que nos acompanham através do Facebook e YouTube, este contato é apenas para apoio. O empresário quiser dar um apoio à Princess Tole para dar continuidade no seu sonho, que é de continuar a cantar e encantar, principalmente para fazer que a nossa vila de Catandica cresça. Precisamos de dar este apoio. Princess, gostaria de deixar considerações finais? Sim, agradecer pelo convite do canal, né, por estar aqui e sim, agradecer pelo convite, simples. Marta TV, o canal da preferência. Ora viva! O seu veículo precisa garantir estabilidade, segurança e conforto. Para isso, visite a loja Joaquim Manhembane e adquira acessórios de qualidade, bem útil e preço acessível. São acessórios para todo tipo de veículo. Joaquim Manhembane está à sua disposição. Resistência e garantia são as qualidades que encontram aqui na loja do Joaquim Manhembane. Faça já a sua requisição para o seu veículo. Estamos localizados na Estrada Nacional número 7, ao lado do Botossor Macheque, em direção ao Mercado Central. E para mais informações, entre em contato através dos números Eu já adquiri os meus acessórios, faça o mesmo. Marta TV, o canal da preferência. De volta estamos nós na nossa segunda parte do programa Dia a Dia, cujo tema está mesmo relacionado ao termo herança. Há quem diz que herança está relacionado aos bens materiais, como o caso de casa, viaturas, empresas, como o caso de bens materiais, mas há quem diz que a herança está relacionada mesmo a tradições, cultura, valores morais, querem éticos, hábitos e costumes, também podem fazer parte de uma herança. Para mais informação, teremos aqui no nosso programa o profissional ligado à matéria que irá trazer mais informação em relação ao nosso tema, ou então a nossa pergunta do dia, que é o que é herança e quais são os tipos de herdeiro, a importância e como planejar uma herança. Por hora, lembrar que na semana passada tivemos aqui no nosso programa como tema as celebrações do dia 7 de abril. Agora, poderia nos contar aí de casa como é que foi o seu dia 7 de abril, como é que decorreu, se decorreu da melhor forma possível, se foi de acordo com as suas expectativas. Eu, por acaso, passei bem de saúde, não é? Não deu ir à praça, mas passei bem de saúde, estive a fazer outras atividades e
dei uma caminhada pelas ruas, né, da vila, pude apreciar o movimento e também pude ver alguns pais encarregados de educação a cuidarem das suas famílias, a cuidarem de todas. Acreditam que cuidaram de todas as atividades domésticas daquele dia 7, desde o cuidado do quintal até das crianças. As refeições, muitas refeições foram preparadas, na maioria pelos homens. Parabéns a todos aqueles que fizeram esta tarefa de pelo menos dar essa alegria de deixar a mulher ou então deixar a sua esposa, companheira, a passar o dia da melhor forma possível. Desde já quero endereçar o nosso muito obrigado para vocês aí de casa que estiveram conosco durante este dia 7 de abril. Lembrar que não só apenas devemos ter esse tipo de momentos, ou então devemos passar por estes momentos de ajuda, ou então de apoio do companheiro, do parceiro, só apenas nos dias 7. É claro, temos um domingo, temos o final de semana, nunca é demais dar um apoio, um suporte lá na cozinha, nos cuidados dos filhos, cuidar da casa, nunca é demais, não é? Para já quero deixar ficar uma pergunta no ar, relacionado mesmo ao mês da mulher. Pois é, relacionado ao mês da mulher. Fala-se muito da emancipação, fala-se muito também da igualdade de gênero. Eu queria entender, ou então buscar mais informações com os nossos internautas a partir do seu comentário lá no Facebook. Deixe ficar qual é a relação que existe entre gênero e sexo, e qual é a diferença que existe entre gênero e sexo, e qual é o que é a igualdade de gênero. Na sua ótica, na sua teoria, o que é igualdade de gênero? Para já, vai já na nossa página do Facebook e deixe ficar o seu comentário em relação a essas questões. Qual é a diferença que existe entre sexo e gênero? O que é igualdade de gênero? Já que estamos no mês da mulher, celebramos o Março Mulher e de novo estamos aqui no Abril Mulher, assim podemos considerar, afinal de contas, o mês ainda é nosso. Não só vamos colorir o mês pelo uso da capulana, mas também através de conhecimento e informação, através do que tanto se fala da emancipação, então dos valores que a mulher carrega. Vamos assim deixar ficar os nossos comentários na nossa página do Facebook. Por hora, dizer que a cada dia que amanhece é um privilégio, né, de estarmos vivos, e para isso temos que dar graças a Deus. E para isso temos que dar graças a Deus, sim, porque é uma hora a poder acordar e ver a luz do sol, porque os dias não são iguais. Aliás, já se diz na gíria que o amanhã a Deus pertence. Assim sendo, vamos aos nossos vídeos que tivemos em contato com os nossos municípios daqui da Vila de Catandica em relação ao nosso tema do dia, que está mesmo ligado ao termo herança. Produção, os vídeos, por favor. O nome? Anselmo Luís. Hoje, aliás, o nosso programa tem como objetivo levar temas para o conhecimento e sanar todas as dúvidas. Por hora, hoje temos como tema o termo herança. Já ouviu falar da herança? Já ouvi falar da herança, sim. Ou no seu entender, o que lhe aparece? Existem pontos diferentes de acordo com o pensamento de cada área. Eu entendo como herança, a priori, algo deixado pelos seus antecedentes. Falo de móveis, imóveis, valores. Então, nesse âmbito, eu entendo como herança algo deixado pelos seus antecedentes. Mas olhando para herança, um termo cultural, são os ritos, são as ideologias deixadas pelos antepassados a respeito de certas crenças vividas por eles nos tempos antigos. Tendo como herança material, é algo que podemos construir ao longo do tempo, mas a herança cultural é essa que nós devemos sempre cultivar. É um ato que os nossos antepassados faziam, temos que sempre passar para os nossos filhos. Julia Mnangui. Julia, já ouviu falar da herança? E no seu entender, quando que se herda
algo. Quem tem direito a uma herança? Prontos, nós não temos máxima ideia quem vai herdar. Herda-se quando alguém ou dono de algumas coisas nem escreve ou faz por escrito e indica quem deve herdar aquela coisa, né? Seja primeiro filho, segundo ou último filho. Para mim, herança, né? Em termos gerais, em linhas gerais, herança para mim é algo herdado, né? Bens que passam para uma outra pessoa, pode ser filho, pode ser um parente, né? Pode ser primeiro grau ou segundo grau, terceiro grau, depende. Mas herança é uma coisa deixada de alguém ou passada de uma pessoa para outra. Uma pessoa morta, geralmente as pessoas quando se fala de herança pensam só na morte, mas não é bem assim. Uma pessoa viva pode também deixar herança, não é? Pode dar herança aos seus filhos, aos seus familiares, desde que a pessoa ela esteja em altura, né, de passar essa herança. Em alguns casos, né, tem familiares que se encontram em estado já de inapto, né, não conseguem mais estar em frente de uma certa responsabilidade. Então, quando passam para outra pessoa, isso também é herança. Respondo pelo nome de Yacine Mohamed Jamal. Quando a gente fala de herança, refere-se a todos os bens, né? Podendo ser materiais ou financeiros que uma determinada pessoa possui, não é? Muitas das vezes são bens que no futuro têm proporcionado uma certa vantagem, né? Beneficia, não é? Aos filhos, podendo ser filhos ou netos, né? A quem pode beneficiar uma herança pode ser um filho ou qualquer uma outra pessoa, né? Desde que o dono, né, a quem pertence a herança tenha escrito um documentário como fosse testemunho, não é? Do pertence, né, em termos de futuro, a testemunhar que, olha, esses bens vão beneficiar a fulano de X, Y, Z. Sim, tudo documentado. Pois é, de volta estamos nós. Assim sendo, fomos atrás de um profissional em busca de mais conhecimento em relação ao nosso tema e para isto temos aqui no nosso estúdio um convidado especial. Muito obrigado por esta oportunidade de poder partilhar algum conhecimento com os nossos telespectadores. Dizer que o tema é interessante, bastante interessante e atual, porque é um tema que nosso dia a dia, como é o programa dia a dia, não é? Então o tema mesmo veio a calhar. Falar de herança, podíamos dizer que entende-se por herança a parcela ou parcela de bens que deva ser transmitida a pessoas com direito a essas mesmas parcelas, mas após a morte daquele proprietário daquele bem, ou com a morte do proprietário de certos bens, estes bens são passados para os seus herdeiros. Então, estes bens, esta parcela de patrimônio são passados aos seus herdeiros, é designado por herança. Podemos dizer que é herança, exatamente. Certo. Falou aqui de herdeiros. Gostaria de saber quais são os tipos de herdeiros e quem é herdeiro. Ok. Falar de herdeiros, primeiro eu gostaria de explicar o seguinte. No nosso regime jurídico moçambicano, esta matéria de herança é tratada na lei das sucessões. Falar das leis das sucessões, estamos a falar da lei número 23/2019. É uma lei nova, uma lei recente, aprovada em 2019, e nesta lei nós vamos encontrar toda esta matéria referente a sucessões, porque falar de herança, estamos a falar de sucessão. Então, o que vem a ser sucessão? Só para especificar de forma rápida, e a lei já define o que é sucessão. No seu artigo 1 desta lei, refere o seguinte: diz-se sucessão ao chamamento de uma ou mais pessoas a ingressar nas relações jurídicos patrimoniais de quem era titular
uma pessoa falecida e a consequente transferência dos direitos e obrigações desta. É quase a mesma definição de herança que eu disse aqui, né? Que é a parcela dos bens. Agora, a sucessão é este chamamento. Agora, quem são herdeiros? Quem deve ser considerado herdeiros? A própria lei já nos diz. Olha, para nós juristas, nós devemos consultar sempre a lei. Nós trabalhamos com a lei e devemos consultar a lei. Falar de herdeiros, quem deve ser herdeiro, quem deve ser considerado herdeiro, a lei já trata desse assunto nos artigos 116 e seguintes. Mas no artigo 117 fala assim: categoria dos herdeiros legítimos. São herdeiros legítimos os parentes, o cônjuge ou companheiro da união de fato e o Estado. Esses são os herdeiros legítimos. E também trata da classe dos sucessíveis. Quais são essas classes sucessíveis? A ordem por que são chamados herdeiros deve ser a seguinte: descendentes e o cônjuge ou companheiro de união de fato. Essa é a primeira ordem. Para isso, dizer o seguinte, explicando. Na classe dos sucessíveis, os primeiros a serem chamados como herdeiros numa situação de sucessão são os filhos e ou marido ou mulher, não é? Casados, cônjuges ou companheiro de união de fato. Porque as pessoas podem ser casadas oficialmente ou podem estar unidas de fato. Então, as primeiras pessoas a serem chamadas são os filhos e os cônjuges. Depois vem os pais, não é? E os cônjuges unidos de fato. Exatamente. Os pais e os cônjuges unidos de fato. Primeiro são os filhos e os cônjuges unidos de fato. Imagina que não hajam filhos. Começam os pais da pessoa que morreu e companheiro unido de fato ou cônjuge. Se não tem pais, é chamado só e somente aquele cônjuge. Mas se não tem cônjuge também e não tem pai, são chamados irmãos e seus descendentes. Os irmãos, os sobrinhos. Eu estou aqui a trazer a classe dos sucessivos. Quem são os herdeiros que devem ser chamados nesta situação de sucessão ou para atender à herança? Exatamente. Neste contexto, este processo ocorre mesmo sem ter um testamento ou já é suficiente a lei para... Ok. Trouxe aqui um termo testamento, que é importante aqui também fazer referência. Como é que isso ocorre? Primeiro, esse chamamento. Esse chamamento pode preceder de um testamento, como disse, e o que vem a ser testamento. A lei já nos explica o que vem a ser testamento. No artigo 160 desta lei diz assim: disse testamento o ato unilateral e irrevogável pelo qual uma pessoa dispõe para depois da morte de todos os seus bens ou parte deles. Dizer que o testamento é um documento unilateral que a pessoa vai dispor seus bens no todo ou em parte, não é, a determinadas pessoas. Esse chama-se testamento. Agora, como ocorre? Judicialmente, existe um processo que nós designamos por inventário, nos casos em que não existe testamento, porque nós, africanos ou moçambicanos, não temos muito hábito de fazer testamento. Dizem que as pessoas entendem que fazer testamento já estamos a prever a morte, estamos a chamar a morte, mas enquanto é uma forma de salvaguardar direitos. Agora, quando não haja testamento, existe um processo judicial de inventário, e esse inventário pode ser obrigatório ou facultativo. Esse inventário é obrigatório quando o falecido deixa menores, deixa filhos menores. E esse processo deve começar na Procuradoria. Agora, o inventário é facultativo quando não hajam menores.
as partes submetem esse processo judicialmente e lá no tribunal, enquanto corre o processo, vão ser chamados conselhos de família, não é? Vai-se fazer arrolamento dos bens, vai-se produzir um mapa de partilha, mas tudo seguindo a lei, não é? E finalmente procede-se com a partilha dos bens. É assim como ocorre este processo, ou judicialmente, ou quando a pessoa deixa o testamento, que acabamos explicando aqui o que viria a ser o testamento. Exato. Assim sendo, como planejar uma herança em vida? Como planejar uma herança em vida? É fácil, segundo o que acabamos de dizer. Falei do processo do inventário, caso não haja testamento, e também falei do testamento, que é um documento na qual a pessoa dispõe os seus bens para depois da morte a certas pessoas. Planejando a sua herança, você pai de filhos e detentor de um patrimônio, seja grande ou pequeno, e quer salvaguardar aqueles direitos, porque sabe que provavelmente no futuro possa haver complicações para seus filhos ou sua esposa ou demais entes, pode, através de um testamento, descrever, arrolar os seus bens e fazer a sua distribuição. O carro fica para João, a casa fica para o Antônio, o bar de Sanatunzi fica para fulano. Assim vai planejando esta herança. Através do testamento, a pessoa pode planificar em vida, porque o testamento é feito em vida e só entra em vigor após a morte da pessoa. Exatamente. Ela já deixou ficar claro aqui que é possível transmitir a herança após o falecimento. Com mais de considerações finais, talvez já ficarem qual é a importância da herança? Como eu disse logo a começar, que esta matéria é muito importante, porque nós temos visto muitos conflitos a nível das nossas comunidades, quando um ente querido perde vida, há certas famílias que vão abocanhar o patrimônio do ente, pondo em causa os direitos dos filhos daquele, pondo em causa os direitos da esposa daquele, não é? São situações que nós assistimos muito. Então, a importância, não seria a importância da herança, mas sim a importância de organizar a herança enquanto em vida, é mesmo esta: salvaguardar os direitos dos seus, salvaguardar os direitos daqueles seus dependentes que entendem que devam beneficiar desta herança, deste patrimônio, para que, quando perca a vida, não haja essas situações que nós temos assistido nas nossas comunidades, de certos familiares, certos irmãos que encontram-se em 10º lugar na classe de sucessíveis, abocanhar patrimônios daqueles que ocupam 1º lugar na classe de sucessíveis, aqueles que devem ser chamados para a herança. Então, mas mesmo que a pessoa não deixe um testamento, nós, como autoridades judiciais, a Procuradoria, os tribunais, é nosso trabalho, não é? Zelar pelos direitos do cidadão. Então é sempre bom, quando estamos nessas situações de patrimônios não definidos pós-morte, aproximarem as autoridades, aproximarem a Procuradoria para melhor esclarecimento e serem dados melhores caminhos para poder reaver os seus direitos quando se trata de sucessão ou de herança. Grata estamos nós por deixar ficar esse conhecimento e até o próximo. Obrigado. Pois é, tivemos aqui um profissional ligado à matéria, onde deixou ficar conhecimento em relação a todas as dúvidas que aí de casa tinham. Mas por hora quero deixar ficar, ou então deixar ficar para você que acaba de nos sintonizar, dizer que tivemos aqui como tema o termo herança. Herança pode ser considerado, ou então o termo herança é um bem comum que é transmitido de geração para geração. A herança pode se expressar de muitas maneiras, onde algumas famílias, a sua herança principalmente é a cultura, a identidade nacional, e neste caso também podemos, assim sendo, podemos considerar o patrimônio histórico, caso de Macombe, como uma herança cultural. Sabias? Não.
Ok. Outras famílias podem apontar valores que foram repassados, como o amor pela vida, como o amor pela educação, a participação na vida comunitária. Uma parte pode também se considerar herança, uma devocação religiosa, pode se considerar também herança, um lugar histórico, não é? Assim foi mais uma edição e ficamos aqui com conhecimento em relação ao nosso tema, que era sobre herança. Esse é o objetivo do programa Dia a Dia. Aliás, lembrei aqui que tínhamos uma pergunta no ar, que já passam 2 semanas, que esteve relacionado à palavra valer, em que eu dizia, como é que se diz eu valo a pena ou então eu valho a pena? E a resposta é eu valho a pena. Lembrar também que hoje deixamos ficar algumas perguntas que estão relacionadas mesmo ao mês da mulher, que é a diferença que existe entre sexo e gênero e o que é igualdade de gênero. Essas são questões que muitas das vezes acabam criando um congestionamento mental ou uma confusão mental no meio da nossa sociedade. Ajuda-nos a responder na nossa página do Facebook qual é a diferença que existe entre sexo e gênero e o que é igualdade de gênero e a emancipação da mulher. Deixa já ficar o seu comentário aí na nossa página do Facebook, na Marta TV, e siga-nos também pelo YouTube. Eu, Ângela Muxanga, me despeço com promessas de voltar na próxima oportunidade. Até lá, fique bem. Marta TV, o canal da preferência.